Olá, meus amigos e seguidores do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos e agradecemos pelo fato de estarem nos seguindo, de estarem inscritos em nosso canal. E aqueles que ainda não estão, a gente gostaria de lembrar para que se inscrevam em nosso canal, deem um like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho lá na página do YouTube. Por quê? Porque através do sininho marcado lá na página do YouTube, do ladinho lá onde é que está escrito subscrição, tem o sininho. Marca aquele sininho. Porque, afinal de contas, é através deste sininho, desta marcação, que o YouTube se encarrega automaticamente de lhes enviar todos os materiais e todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Ok? É isso o que a gente precisava lembrar aos senhores, né? Que se inscrevam e que marquem o sininho e não deixem de dar o like, não deixem de dar o joinha. Este joinha, ele é muito importante para o nosso canal, por quê? Porque ele consegue classificar os conteúdos do canal de uma maneira em que os mecanismos de busca, o Google, o Bing, o Yahoo, enfim, todas as ferramentas de busca consigam localizar com mais facilidade o conteúdo e os assuntos que são tratados aqui no canal. E desta forma fica mais fácil para os senhores e para aqueles que eventualmente no futuro venham a buscar alguma informação, né, que está relacionada a estes temas. Dito isso, vamos rodar a introdução do nosso canal, onde nós temos o nosso e-mail, nós temos a nossa página, nós temos o nosso WhatsApp e também temos o nosso Instagram, que também segue aqui embaixo, né? Se vocês observarem aqui embaixo, nós temos o Instagram. Mas vou deixar registrado e vamos colocar aqui para que fique registrado. Olá, meus queridos amigos e seguidores, sejam muito bem-vindos a mais um material produzido pelo canal Portugal Legal. No vídeo de hoje, nós estaremos abrangendo um assunto que é o casamento em Portugal. Num vídeo anterior, nós falamos que era possível o casamento entre pessoas, inclusive do mesmo sexo, porque Portugal, assim como alguns outros países, aceita, né, legalmente este tipo de união. Portanto, união de duas pessoas que sejam do mesmo sexo, ela é aceita em Portugal, assim como em outros países. Mas muito bem, nós vamos falar hoje um pouco a respeito do quê? A respeito das burocracias que envolvem este casamento. Seja ele qual for, tá? Nós estamos falando aqui do casamento realizado em conservatória do registro civil. Casamento civil, não vamos falar aqui do religioso, porque este é a parte, você pode contratar a parte, mas do casamento civil, aquele que importa para a vida das pessoas, porque é este o tipo de casamento que vai reger toda a vida daqui para diante. Vai resolver os problemas patrimoniais, vai resolver os problemas com filhos, caso hajam, não é? É este o casamento, o civil, que vale para este efeito. Então, portanto, nós temos que tratar disto. E quando nós falamos em casamento civil, nós falamos em burocracias que são necessárias para que ele possa vir a ser realizado, inclusive. E aí nós começamos a dizer o seguinte: o casamento possui duas fases distintas. A primeira fase está relacionada com o quê? A autorização do Estado para que eu possa casar. Esta é a primeira fase do processo. Na segunda fase do processo, nós estaremos falando efetivamente da celebração, ou seja, aquele ato, né, no qual o cidadão se apresenta com a sua esposa e, no caso, o conservador, no caso do Brasil, seria outra, a nomeação, a nomenclatura que se dá a isto, mas seria o oficial de registro civil. Neste caso aqui nós estamos falando do conservador. Então, é o ato no qual o conservador se apresenta diante do nubente, diante da nubente, diante do representante de um dos dois, ou até representante dos dois, porque às vezes os dois estão fora do país, né, e resolvem casar. Então, neste momento é que isto acontece, na segunda fase. E mais um detalhe, diante de
duas testemunhas que devem estar presentes e devem ser nomeadas pelos noivos. Pelo menos duas testemunhas. Então vejam, existe aqui agora uma série de informações importantes. Eu chamo isto de burocracia, porque não deixa de sê-lo, para que eu consiga, né, ou para que você consiga celebrar ou pedir a autorização de casamento em Portugal. Então vamos lá. Temos duas pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou não, que pretendem se casar em Portugal. É possível, nós já vimos isto no vídeo anterior. Começa por preparar toda a documentação que as conservatórias irão exigir. E estas documentações são do noivo e da noiva. Cada um tem um tipo de documento que deve ser apresentado. Basicamente, para o primeiro processo, para a primeira fase do processo, que é pedir autorização para casar, ambos, né, os interessados, devem nomear um procurador, ou então vão direto à conservatória, se estiverem por aqui. Mas eu estou falando para quem está fora de Portugal, para quem está lá no Brasil ainda e pretende se casar. Então, vocês têm de nomear um procurador. Este procurador vai fazer o quê? Ele vai receber vossos documentos, vai analisar estes documentos para ver se estão de acordo com aquilo que a lei exige, de acordo com aquilo que a conservatória vai cobrar, né, no ato do pedido. E, uma vez estando tudo em ordem, então este procurador faz uma marcação, dirige-se até a conservatória e, chegando lá, ele vai apresentar os documentos de ambas as partes, vai pagar a taxa que é cobrada pelo Estado português, né? Tem que ser pago, este processo é pago, e depois aguarda por uma resposta do Estado português. Depois do Estado português analisar os documentos que foram entregues, depois de receber, a conservatória receber a resposta do CEF, sim, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ele é consultado. Por quê? Porque pode que aquela pessoa que esteja no exterior tenha algum problema e ela não possa entrar em Portugal, existe alguma restrição, já esteve aqui no passado, fez alguma coisa errada e tem uma restrição, ela não pode entrar, ela tem um impedimento. Então esse casamento vai ser negado, com base nesta informação que veio do CEF. O CEF pode também realizar diligências, ele pode mandar um inspetor até a casa do noivo ou da noiva, né, fazer consultas à vizinhança, ver se conhece, se essa pessoa realmente mora lá, se esta pessoa não tem nenhum problema, se conhece a noiva, se já viu ela por aqui, ou se nunca viu, sempre está sozinho, nunca teve com ninguém. Quer dizer, é uma série de questões que o CEF pode levantar e faz um relatório e manda para a conservatória. A conservatória junta isto com as demais informações e toma uma decisão. Às vezes ela é recorrível, às vezes não é. Se não tem recurso desta primeira decisão, estou falando da primeira fase, o casamento é negado. Sendo negado, não havendo recurso, acabou por aqui. Não se devolve taxa, não se devolve honorário, não se devolve nada. Você investiu numa coisa que não deu certo. Encerrou o assunto. Agora, segunda etapa. Imaginemos que isto deu certo. Então, você entrou com o pedido, o processo foi para o CEF, voltou do CEF, parecer positivo. A conservatória vai dizer, ok, casamento pode ser celebrado. E neste momento, então, nós temos que fazer o quê? Marcar uma data, indicar duas testemunhas, verificar a situação de quem vai estar ou não presente a esta celebração, se o noivo vai estar presente, se é a noiva que vai estar presente, portanto, um dos dois deve estar presente, ou também nenhum dos dois. Então, se um dos dois estiver presente, o outro precisa de um advogado para representar. Se nenhum dos dois estiver presente, dois advogados devem representar, porque cada pessoa, cada um dos nubentes tem que ter um advogado nomeado. Um advogado não pode representar as duas partes num casamento. Tá? Então tem que ser ou um advogado ou dois advogados. Um, se alguém estiver presente. Dois, se ambos estiverem ausentes. Imprescindível a indicação de duas testemunhas, tá? Para que isto possa ser celebrado. Sem testemunhas não se celebra um casamento. Tá? E, evidentemente, as testemunhas devem estar presentes no dia. Não existe testemunha que não presencie o fato e o ato. Então, ambos devem estar lá. E,
Feito isto, então encerra-se a fase administrativa deste casamento. Dias após a celebração, a conservatória vai enviar ao endereço do nubente, do noivo, aquele que foi declarado, e até para o advogado, nós recebemos também uma cópia da certidão de casamento. E aí segue a vida. Ah, mas aí eu vou morar em outro país, doutor. Bom, isto já é assunto para uma outra conversa, isto já é uma outra situação que pode se somar à celebração do casamento aqui em Portugal, porque aí nós estamos falando já de outros documentos que aquele país para o qual você pretende se mudar vai exigir, né, para que você consiga se regularizar naquele país. Um detalhe importante, né, dentro desta burocracia toda que a gente está falando, existem regras com relação à idade, não é? Então, determinadas pessoas que têm uma idade e esta idade é superior aos 60 anos, já se escolhe um regime de casamento obrigatoriamente em Portugal. Há necessidade de se fazer um pacto pré-nupcial que deve passar por um notário, que é igual a cartório no Brasil. Então, existe uma série de outros procedimentos que devem ser encaminhados. Abaixo dos 60 anos é tranquilo, é só na conservatória. Passou disto, obrigatoriamente a lei portuguesa já determina um regime de casamento, que é o regime da separação de bens. Tá? Então, tem bastante coisinha, são detalhezinhos, não são muito complicados de se resolver, tá? Mas são uma série de detalhes que precisam ser observados, que precisam ser levados a sério pelos interessados, para que este procedimento, no final, se resolva dentro daquilo que é esperado. Ou seja, que você consiga casar. Tá bem? Era isso. O vídeo já ficou longo, não é? Mais uma vez, mas eu não consigo falar pouco, não adianta. Isso é da pessoa. Mas pelo menos assim a gente consegue dar uma boa noção e eu acredito que fique claro para vocês que estão aí do outro lado e que consigam entender aquilo que a gente pretende transmitir. Um grande abraço a todos. Muita sorte, muito sucesso. Que 2021 venha repleto de boas e cada vez mais boas novidades. Tá? E que, se vocês tiverem interesse, eu lembro mais uma vez, tem dúvidas, tem interesse no assunto, querem fazer uma consulta, alguma coisa a respeito, iniciem este procedimento como? Ou através do Instagram, que está aqui embaixo, ou lá na frente, quando nós colocamos a nossa introdução através do nosso canal, da nossa página, né, na internet, do nosso e-mail, do nosso WhatsApp ou do Instagram. Não façam consultas sobre o seu caso, não tentem esclarecer seu caso aqui nos comentários do YouTube, porque isto não vai dar certo. Não é o canal, não é o local para se tratar do seu caso, que é somente seu. Tá? Então, tem dúvidas? Utilizem os canais que estão disponibilizados. Um grande abraço, muito boa sorte, sucesso a todos vocês.